Bom dia. Nossa, muito fraco. Eu trabalho com criança e criança nunca tem esse bom dia desanimado logo de manhã. Então eu vou falar bom dia de novo, eu quero ver um bom dia mais animado. Bom dia! Aê! Muito bom. A gente ficou 2 dias, né? Só eu e as crianças aqui. Eu quero deixar um recado para os papais agora, para as mamães, vovôs e vovós que já estão aqui, tá bom? Então, crianças, espera um pouquinho. Lá na minha igreja, sempre quando a gente tem um culto que tem crianças e adultos misturados, né? Eu gosto muito de enfatizar para os adultos que a gente tem mania de sempre tratar as coisas das crianças no diminutivo, né? Então as crianças vão lá para o cultinho delas, as crianças vão ouvir a historinha delas, agora vai ter o louvorzinho delas, e a gente sempre trata as coisas assim, uma coisa de criança. Aposto que você veio aqui hoje, né? E achou que estava tudo muito divertido, louvar com as crianças, fazer a brincadeira com as crianças, assim, agora vem um pastorzinho lá contar uma historinha para as crianças. Eu quero enfatizar para os adultos que não é uma historinha, é a história do Deus que mudou a minha vida e creio que mudou a sua vida também. Ela pode ser uma linguagem mais simples, mais infantil, mais divertida, mas ainda é a palavra de Deus sendo pregada. E para um adulto, né, uma boa história contada para as crianças, vocês também entendem e conseguem entender como Deus quer falar com vocês também, tá bom? Então não desperdice esse tempo achando que é coisa de criança, porque a Bíblia sendo ensinada de uma forma mais infantil, engraçada, talvez engraçada, mais divertida. E nós temos mais um combinado, né, crianças? Toda vez que o tio Bruno está falando, e aí eu combinei com eles que o tio Bruno está meio velho, né? Quando ele começa a falar e tem muita gente falando, dá um zum aqui no meu ouvido, e eu não consigo ouvir nada, me perco a concentração, tem TDAH, aí bora tudo aqui, perco tudo. Então, a gente fez um combinado que toda vez que eu estiver falando e tiver muito barulho, eu levanto a minha mão e vou contar até 5 com a mão. Quando eu tiver com meus 5 dedos levantados, tem que ter esse barulho aqui. Silêncio. Vamos fazer um teste? Eu vou pedir para os adultos também participarem desse teste para ver que todo mundo entendeu. Então tá bom, vamos lá. Conversa com quem está do seu lado, vai lá, aproveita. Você chegou na igreja atrasado, euforia, nem deu bom dia para quem está do seu lado. Pergunta o nome, a idade, se o time ganhou, se o time perdeu. Pergunta se está de férias, há quanto tempo está de férias, há quanto tempo você saiu da escola. Faz quanto tempo você não cantava uma música com criança? Conversa. Conversa, gente. Vira pro lado e conversa. Vamos lá. Vai no meio da pregação, vai querer conversar. Aproveita agora, conversa. Não, nem isso aí, Joca. Aí, ó. Só quando é bebê, só sabe fazer gugu dadá, aí tudo bem. O resto de nós, certo? Vamos lá. Quem lembra qual foi o primeiro milagre que a gente viu aqui na sexta-feira? Qual foi? Curar o filho do oficial. Quem lembra o nome da cidade onde Jesus estava? Como? Caná. Ele estava em Caná da Galileia. E ele estava lá. Só que o filho do oficial estava onde? Estava em Caná? Não, estava numa outra cidade. E aí Jesus curou o filho do oficial como? Só falando. Ele falou: oficial, vai para casa que teu filho está curado. E o oficial foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele descobriu que o filho havia sido curado na mesma hora que Jesus tinha falado que ele seria curado. Ontem, a gente viu um outro milagre de Jesus. O que Jesus fez ontem? Acalmou
a tempestade, né? Ele estava andando no barco com os discípulos, dormindo, começou uma tempestade, uma ventania, os discípulos ficaram com medo, e aí Jesus, com a sua palavra também, falou, para tudo! E aí tudo se acalmou. A gente viu que Jesus também tem poder sobre a natureza. Hoje a gente vai ver um outro milagre que Jesus fez. E eu vou precisar ter a atenção de vocês. Mas antes de falar aqui sobre o milagre, vamos relembrar o que é um milagre. É uma coisa, o que? É fazer uma coisa impossível, que nenhum ser humano consegue fazer. Que a ciência não vai conseguir explicar, mas Jesus consegue. Eu conversei muito com Jesus ontem e ele me ensinou um milagre, eu vou fazer para vocês agora. Tá bom? Presta atenção. O que tem aqui nessa mão? Não, aqui dentro da mão. Nada. E nessa mão? Nada nessa mão. Nada nessa mão. Escolhe uma mão. Essa aqui? O que será que tem nessa? Ih, não, peraí, deu errado. Vamos de novo, peraí. Vamos lá. Ó, nada nessa mão, certo? Nada nessa mão. Tá bom, vou tirar o anel. Nada. Minha esposa vai entender. Vamos lá. Nada nessa mão, certo? Vamos lá. Vamos lá, escolhe uma mão. Essa aqui? Certeza? Sim. Não, ele escolheu essa aqui. Vamos começar por essa aqui, tá bom? Vocês querem mesmo ver? E deu errado de novo, peraí. Me dá mais uma chance, tá bom? Vamos lá. Ixi, não. Eu conversei com Jesus, ele me explicou como é que fazia milagre. Vamos lá. O que tem nessa mão? O que tem nessa mão? Então tá bom, peraí. Vamos lá, escolhe uma mão. Essa aqui? É a minha direita ou a sua direita? A minha esquerda? Ou a sua esquerda? A minha esquerda. Então tá bom. Ixi, gente, vamos lá, vamos à esquerda. Ela falou com muita certeza, então vamos lá. Ih, deu errado. Eu acho que eu não aprendi a fazer milagre. Porque, na verdade, eu sou um ser humano, né? E quem que faz milagre? Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não posso fazer milagre. Mas estou aqui para contar uma história para vocês. Essa história tem a ver, deixa eu procurar aqui, quando Jesus estava andando, ele atravessou todo o mar da Galileia e com ele estavam seus discípulos. Que sempre acompanhavam ele. Jesus também, dessa vez, além dos seus discípulos, tinha uma multidão que estava seguindo ele. Porque lembra, Jesus veio aqui. Vamos ignorar as armas. Jesus, ele veio para ensinar a gente sobre a salvação. Ele veio para ensinar a gente sobre o amor de Deus. Enquanto ele estava aqui,
Por onde ele passava, ele fazia alguns milagres, ele curava as pessoas, ele ensinava as pessoas. E por onde ele ia, as pessoas aprendiam com Jesus e ficavam maravilhadas com Jesus. Isso aí. E essa vez, Jesus estava ali com as pessoas e falando para as pessoas. E as pessoas, quando descobriam que Jesus estava perto delas, elas corriam para ouvir o que Jesus tinha para falar. Né? Hoje em dia, a gente às vezes dá umas desculpas para não ouvir Jesus, né? Ah, estou muito cansado. Ah, eu tenho que ver minha novela, meu desenho. Ah, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que trabalhar. Ah, porque eu não estou ouvindo direito. Ah, porque minha coluna dói. Naquela época, não importava o problema. A pessoa ouvia que Jesus estava ali, ela parava o que estava fazendo e saía correndo para ouvir Jesus. Bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia, às vezes, dá uma chuvinha. Ah, não tá um dia muito bom para ir lá na igreja hoje, tá chovendo, né? Naquela época não, era com chuva, com sol, era com seca, era com inverno. O pessoal ia para ouvir Jesus e ver o que Jesus tinha para falar. Só que dessa vez, eu acho que Jesus se empolgou. Porque ele começou a falar, e não parava de falar, e as pessoas, paradas. Só ouvindo o que Jesus tinha para falar. Elas não ficavam cutucando o amigo do lado, elas não ficavam brincando enquanto Jesus estava falando, elas ficavam sentadinhas, paradinhas, ouvindo tudo o que Jesus estava falando. Só que sabe aquele momento que é tão legal, que a gente fica horas ali parado vendo e nem percebe que o tempo passou? Sabe, tipo quando você está num parque de diversão, que você brinca tanto, ou na praia, que você brinca tanto, e na hora que você vê, já passou o dia inteiro, você está lá e você fala assim, ah, mas foi tão pouco. Aí sua mãe chama para ir embora e fala assim, mãe, nem brinquei. Já aconteceu isso com você, já? Ou você tá com aquele seu amigo que você conversa bastante, brinca bastante, aí sua mãe liga assim, tô indo te buscar. Ah, mãe, só mais um pouquinho. Né? Esse povo estava lá, ouvindo o que Jesus estava falando. Só que de repente, sabe o que começou a acontecer? A barriga começou a roncar. E quando a barriga ronca é por quê? Está com fome. O povo foi para lá para ouvir Jesus. Só que foi tanto tempo, que ninguém levou comida. E o mercado, os restaurantes, estavam tudo meio longe. Eles não tinham o que comer. E aí, os discípulos de Jesus começaram a reparar que o povo estava com fome. E aí eles foram conversar com Jesus. Jesus, nós estamos com um problema. Você está aqui falando, está todo mundo gostando, mas o pessoal está com fome. O que a gente vai fazer? Jesus olhou para eles e falou assim, ué, dão vocês o que comer para eles? E aí, Filipe, que era um discípulo de Jesus, virou para Jesus e falou assim, Jesus, a gente não tem dinheiro. Mesmo que a gente trabalhasse por muitos e muitos dias, a gente não ia conseguir dinheiro suficiente para alimentar essa multidão aqui. Enquanto eles estavam decidindo o que fazer, tinha um menino lá, junto com a multidão, ouvindo Jesus. E aquele menino percebeu que os discípulos estavam tentando resolver a fome. Então, esse menino gritou assim, oi, eu tenho comida, eu tenho aqui um alimento. Os discípulos devem ter ido todos empolgados para descobrir o que aquele menino tinha de comida que podia alimentar a multidão inteira. Quando eles olharam, eles descobriram que o menino tinha apenas 5 pães
e 2 peixinhos. E, gente, 5 pães e 2 peixinhos não alimenta ninguém, né? É muito pouco. Eu, por exemplo, com 5 pães e 2 peixinhos, é só a entrada da minha refeição. Não é verdade? Naquela época, inclusive, as pessoas tinham o costume de, na multidão, só contar os homens. Eles não contavam quem era criança e quem era mulher. Então, tipo hoje aqui, ele assim, quantas pessoas tem na igreja hoje? Eles iam olhar para os homens e falar, é mulher e criança, não conta, 2, 3, 4, é assim. E a Bíblia conta que ali tinham mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e 5 pães. E 2 peixinhos não alimenta ninguém. Mas eles resolveram levar para Jesus. E falou assim, Jesus, está aqui o que esse menino trouxe. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aquele alimento e orou. Ele orou. Ele deu graças a Deus por aquele alimento. Quando Jesus acabou de orar, ele falou assim, discípulos, agora pega esses cestos aqui e distribui esses 5 pães e 2 peixinhos. E aí, foi um pãozinho, foi 2 pãezinhos, foram 3 pãezinhos, foram 4 pãezinhos. Aí chegou o 5º pãozinho. Mas daquele cesto, saiu o cesto. Se o pai e a mãe não gostam, hoje pode, tá bom, gente? Vai, paciência, é de Jesus. Vamos lá. Saiu mais um. Saiu mais um. Meu Deus, essa aqui é pequena demais. E agora? Ai, dá. A Geisa falou dá. Se seu pai e sua mãe não deixam você comer isso, obedeça mais a Deus do que a mim. E obedeça a seus pais, tá bom? Aí você fala, mãe, pai, honrei você não comendo doce. Eu já não te dei? Irmãozinho, pega lá pro seu irmãozinho, desculpa. Ele foi dando, e eu acho que eu não contei o tanto de criança certo. Ele foi dando, foi dando. Alimentou a multidão inteira. E sabe o que foi mais legal? Calma, que no final vai ter para todo mundo, tá bom? Sabe por quê? No final, depois que os discípulos alimentaram toda a multidão, eles viram que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Todo mundo pôde comer tudo o que queria e estava com vontade. Eles comeram, ficaram com a barriga cheia assim. Agora a gente pode continuar ouvindo muito mais tempo Jesus. Os discípulos ficaram todos assim, ó. Como é que Jesus fez? Chama a sua amiga aqui do lado, ó. Vira para frente. Isso. Como foi que Jesus conseguiu transformar 5 pães e 2 peixinhos em muito mais do que 5.000 pães e 10.000 peixinhos? Todo mundo comeu. Jesus, ele tem poder sobre as doenças, ele acaba com as doenças. Jesus tem poder sobre a natureza. A gente viu ontem que Deus tem poder e a natureza obedece a Deus.
hoje a gente está vendo que o milagre de Jesus também pode suprir as nossas necessidades. Jesus pode ajudar a gente com aquilo que a gente precisa. Jesus é muito poderoso. Mas não sei quem lembra que no primeiro dia eu comecei falando sobre um grande problema que a gente tinha. E o grande problema que a gente tinha é que Deus é perfeito, Deus é santo. E a gente não é. Quem aqui acha que é perfeito? Quem falou eu? Posso perguntar para o seu pai e para sua mãe se é perfeito? Vamos fazer uma aposta? Quem aqui já desobedeceu o pai ou a mãe alguma vez? Pelo menos uma vez na vida. Levanta a mão. Adulto também já teve pai e mãe. Pode levantar. Muito bem. Quem aqui, alguma vez na vida, já contou uma mentirinha? Nem que seja para fazer um aniversário surpresa. Fica usando estratégia do diabo para enganar seu amor, né? Fazer aniversário, né? Uma vez eu desafiei minhas crianças a fazerem uma festa surpresa sem precisar usar da mentira. Te desafio, tá bom? É possível fazer surpresa sem mentir. Então, quem aqui já brigou com um amigo, com o irmão, ou com o marido e com a mulher? Quem aqui já brigou com o irmão, com o amigo, com a mulher, mesmo sabendo que o outro que tinha razão? No nosso caso, a esposa sempre tem razão. Então, se você é casado, levanta a sua mão que toda briga é assim, né? Isso. Quem aqui já roubou alguma vez alguma coisinha? Roubar é quando você pede um lápis, uma caneta emprestado e esquece de devolver, sabe? Roubar não é só ir num banco e assaltar o banco e levar o dinheiro. Não é só ver. É quando você vê, nossa, um celular apareceu aqui na minha frente, deve ser de Deus. Não é o Deus Todo-Poderoso não, tá bom? É o Deus do teu coração dizendo, pega pra você, não leva pro dono, né? Roubar é quando sua mãe fala assim, não come essa sobremesa agora. É só depois do almoço. E aí você não espera o almoço e come a sobremesa. Você roubou a sobremesa da sua mãe, sem contar que você desobedeceu teu pai ou a tua mãe. Então chegamos à conclusão aqui, certo? Que todo mundo já fez alguma coisa errada. Não é verdade? Não sobrou um aqui ileso. E isso separa a gente de Deus. Crianças, vocês estão aqui na frente, mas se ficar muita conversa e muita coisa, eu vou chamar papai e mamãe, tá bom? Para ir sentar do lado do seu pai e da sua mãe. Beleza? Deixa eu acabar aqui, mais 5 minutinhos só. O pecado separa a gente de Deus. E esse que é o nosso problema principal. A gente está separado de Deus. A gente está longe de Deus. E aí por causa disso, a gente não é mais alegre. A gente tem dor. É por causa disso que às vezes tem doença. Por causa disso tem briga. Por causa disso que tem morte. E sabe o que a Bíblia fala? Que a consequência por a gente estar separado de Deus, sabe qual que é? A morte. A Bíblia fala que todo mundo que está longe de Deus, todo mundo que está separado de Deus, todo mundo que é pecador merece a morte. Isso quer dizer que eu e você, o que a gente merece? Morte. Mas é por isso que Deus amou tanto a gente, e Deus não queria que a gente ficasse longe dele, Ele queria a gente bem pertinho dele, Ele queria que a gente fosse amigo dele para sempre, que andasse com ele para sempre. Sabe o que Ele fez? Ele enviou
o único filho dele, que é Jesus. E Jesus foi uma criança mais ou menos como vocês, mais ou menos porque ele foi de carne e osso como vocês, mas obedecia o pai e a mãe, não fazia birra, não implicava com os irmãos dele, não maltratava os vizinhos, não pegava coisa emprestada e não devolvia, ele comia, não era guloso, ele comia exatamente o que precisa. Ele foi uma criança obediente, mas cresceu, e quando ele cresceu, ele continuou fazendo tudo o que era certo. Jesus merecia morrer? Não. Quem que merecia morrer? Eu, você, porque a gente fez coisa errada, certo? Mas aí Jesus decidiu se entregar e morrer numa cruz. Morrer a nossa morte, sofrer a consequência do nosso castigo, para a gente poder ser amigo de Deus de novo, para a gente poder andar com Deus de novo. Jesus resolveu perdoar os nossos pecados, sabe? A gente passou aqui alguns dias, né? Cientistas da Bíblia, a gente entrou pela Bíblia e viu coisas super diferentes que Jesus fez. A gente viu milagres que Jesus fez. E a nossa tendência, a nossa vontade é sair daqui e ficar procurando vários milagres por todo lugar. A gente quer ver todas as grandes coisas que Jesus está fazendo por aí. Mas sabe qual foi o maior milagre que Jesus fez e quer continuar fazendo ainda hoje? Salvar a gente da morte. O maior milagre de todos que Jesus fez foi perdoar os nossos pecados e permitir que a gente ande com Deus para sempre, deixando Deus suprir todas as nossas necessidades, deixando Deus cuidar da gente quando a gente está doente, deixando Deus nos proteger quando a gente está com medo. E sabe o que é mais legal? Quem é amigo de Deus, Deus promete que um dia Ele vai levar a gente para um lugar onde Ele não vai precisar fazer mais milagre. Porque a gente não vai sentir necessidade de mais nada. Um lugar onde não vai ter medo. Um lugar onde não vai ter doença. Um lugar onde nem fome para a gente viver a gente vai sentir mais. Porque a gente vai estar com Deus para sempre. E eu queria fazer um convite para você hoje. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Fechasse os seus olhos. Abaixa a cabeça. Feche os seus olhos. E talvez tenha aqui hoje crianças ou adultos que estão ouvindo essa história pela primeira vez. Talvez tenha gente aqui hoje que hoje percebeu que é pecador e que precisa desse milagre, desse perdão de Jesus. Que quer poder andar também com esse Jesus que supre todas as nossas necessidades. Que acompanha a gente em todos os momentos, nos bons e nos ruins, nos gostosos e nos momentos de medo também. Talvez tem gente entendendo que Jesus precisa fazer um milagre na sua vida de salvação. Que quer pedir: Jesus, perdoa os meus pecados e vem morar comigo para sempre. Vem estar comigo para sempre. E de olhinhos fechados, só eu quero ver as respostas. Ninguém vai dar curioso para olhar para o amigo do lado agora. Tem alguma criança aqui hoje que quer dizer: Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu quero andar com o Senhor para sempre, para o Senhor suprir todas as minhas necessidades, para eu estar contigo para sempre. Amém. Então a gente vai orar agora juntos, tá bom? Quem quiser pode repetir comigo a oração. Quem não quiser pode ficar em silêncio,
mas no final fala amém comigo, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e seu amor dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos ama. Não importa o que a gente faça. E nós sabemos que nós somos pecadores, que nós fazemos coisas erradas e precisamos do teu perdão e da tua salvação. Então nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e que o Senhor venha morar no nosso coração, na nossa vida, e seja suficiente para todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.